Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ramon Oscarino. Se você chegou até esse vídeo aqui, já deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, que eu tô aqui diariamente deixando as melhores palpites, algumas tips prontas já para vocês, explicando algumas análises de alguns jogos. Terminada a rodada da Champions League, terça-feira fomos bem, apesar da derrota e eliminação do Liverpool aí para o PSG, fomos bem. Quarta-feira também terminamos positivo e agora vamos para uma quinta-feira com muitos jogos, mas tem Liga Europa e Conference League. Quem me segue aí há mais tempo sabe que eu não sou tão fã dessas competições, muitos times deixam de lado, é tipo a Sul-Americana para a gente aqui na América do Sul. Mas agora está afunilando, está chegando ali na parte do mata-mata e algumas equipes já começam a levar mais a sério, principalmente aquelas equipes que já começaram a chutar o balde nas suas ligas nacionais, já viram que estão ali no meio da tabela, não conseguem se classificar para a Champions League do ano que vem, também não estão com risco de rebaixamento, então começam a levar essas duas competições mais a sério. Então eu separei mais alguns joguinhos aí, tanto da Conference League, da Liga Europa, para a gente dar uma analisada. Eu separei algumas tips prontas também pra gente, e à noite também tem Libertadores com Bahia jogando em casa, tentando a classificação para a fase de grupo, e também separei o joguinho do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que está com pouca zebra esse ano, mas separei um joguinho aí pra gente analisar. Então vamos embora, muita coisa pra gente falar ainda. Hoje vai ser meio que bate-bola, porque tem muitos jogos, e não são jogos que eu gosto de ficar fazendo aquela análise, não adianta a gente ficar fazendo muita análise, é jogo de volta de mata-mata, então a gente olha mais pro cenário de cada jogo, um pouco das equipes de conhecimento que a gente tem para a gente trabalhar. Então vamos embora, sem mais resenha, bora para mais um videozinho. Então vamos lá, separei aqui 3 jogos das 2h45 na Liga Europa para a gente abrir nossa quinta-feira. Não tem nenhuma pré-live desses jogos, mas são jogos aí muito interessantes que eu acho que a gente vai ter boas oportunidades se a gente acompanhar esses jogos ao vivo. O primeiro é Atlético de Bilbao e Roma. Primeiro jogo na Itália foi 2-1, gosto desse time da Roma, acredito que vai se classificar. Nesse momento está dando uma odd de 1,57 para a Roma se classificar. Não pego porque acho baixa. Atlético de Bilbao é forte jogando em casa, jogando no estádio dele lá na Espanha. Então eu acho que essa odd tinha que estar 1,65, 1,70 ali. Se o jogo começar com o Atlético de Bilbao ali em cima, tentando reverter o resultado, que perdeu de 2-1 lá na Itália, aí essa odd subir para 1,65, 1,70, eu gosto de pegar essa classificação da Roma aí, apesar de não fazer um bom campeonato italiano, uma boa temporada lá na Itália, eu gosto desse time da Roma e confio nessa classificação aí mesmo fora de casa. Então se começar ali com o Bilbao, repetindo, começar com o Bilbao ali em cima, essa odd subir para 1,65, 1,70, eu gosto dessa classificação da Roma aí. Se o jogo estiver muito aberto no segundo tempo, também é bom a gente ficar de olho nesse gol limite. Para quem não sabe aí, está começando a apostar agora, começando a querer entender melhor, gol limite é aquele gol ali que a partir do minuto 70 do jogo já está pagando 1,60 no mínimo ali para a gente apostar para sair um gol até o final do jogo. Isso aí a gente chama de gol limite. Então vou falar mais desse gol limite aí nos outros jogos, mas para esse jogo do Atlético de Bilbao e Roma, a gente também tem que ficar de olho nesse gol limite, além da classificação da Roma, se essa odd subir para 1,65, 1,70. Outro jogo que eu separei aqui para a gente também, 2h45, é o jogo entre Frankfurt e Ajax. Primeiro jogo lá na Holanda, o Frankfurt venceu por 2-1 e aqui eu espero um jogo muito aberto. Eu gosto do over 1,5 para esse jogo, mas está muito esmagada essa odd aí, 1,22, 1,25 pré-live. Então não tem como a gente fazer. Então eu gosto desse over 1,5 ao vivo. E no segundo tempo também a mesma coisa do jogo do Bilbao e Roma. Se o jogo estiver aberto e principalmente se o Frankfurt estiver na frente do placar, acredito que vai ser um jogo bem aberto. Então gosto muito também desse gol limite aí, nesse jogo entre Frankfurt e Ajax. Primeiro jogo 2-1 lá na Holanda e o Ajax vai ter que sair para o jogo. O Ajax tem condições de se classificar, mesmo jogando fora de casa. Então eu gosto muito desse gol limite ao vivo aí nesse jogo. E para fechar aí esses jogos aí das 2h45 lá na Liga Europa, eu separei aqui Lazio e Vitória Pilsen. Lazio aqui vai encaminhar, já encaminhou sua classificação, ganhou de 2-1 o primeiro jogo. E aqui é o seguinte, é só para a gente ficar de olho mesmo nesse jogo. Eu gosto do time da Lazio, mas é um time que às vezes quando está na frente do placar gosta de sentar em cima da vantagem e abandona os contra-ataques. Aqui é o seguinte, é um jogo só para a gente acompanhar mesmo, e se o Vitória Pilsen se abrir no segundo tempo, for buscar a classificação, tiver empatado o jogo ou a Lazio na frente, eu gosto também de um gol limite. Então nesses 3 jogos aí, das 2h45 na Liga Europa, a gente tem que ficar de olho nesse gol limite. Se tiver jogos aí
movimentados, a gente faz essa entrada. Então, já que eu não vou deixar nenhuma pré-live desses 3 jogos da Liga Europa aqui para vocês, eu convido vocês a participarem do meu grupo free, que qualquer oportunidade eu vou acompanhar esses jogos e qualquer oportunidade eu vou compartilhar lá. O link está na descrição aí, é 100% gratuito. Vocês não precisam pagar absolutamente nada, valeu? Então, 2h45 tem esses 3 joguinhos aí que eu vou ficar de olho e qualquer coisa eu compartilho a boa com vocês. Ainda lá na Liga Europa, mas agora 5 horas, aí eu separei um joguinho aqui pra gente, eu já tenho uma tip pronta. É muito mais pelo cenário, eu sempre falo isso aqui pra vocês também, é muito mais pelo cenário nesses jogos de liga, jogos de mata-mata, do que estatística. Estatística a gente gosta de trabalhar mais em liga, que tem mais consistência ali nos números. Então, eu separei aqui o jogo entre Tottenham e AZ. O AZ ganhou o primeiro jogo lá na Holanda e agora o Tottenham vai tentar reverter o resultado na Inglaterra. Em relação a dar valor ou não, levar mais a sério ou não as competições, cara, isso daí não é uma opção para o Tottenham. O Tottenham está muito tempo sem ganhar o título. Então, a Liga Europa é uma boa oportunidade, ele vai querer reverter esse resultado. Então, eu já tenho uma tip pronta para a gente aqui, é isso que eu estou falando. Apesar de as estatísticas não serem a favor, a gente vai pelo cenário. Por exemplo, os 2 times se enfrentaram aqui uma vez ano passado e uma vez esse ano, no jogo de ida. E os 2 jogos foram 1-0. Só que eu tenho expectativa muito alta para gols aqui e finalizações nesse jogo, que é um intervalo entre 2 a 5 gols no jogo todo, mais de 4 finalizações do AZ. Eu acho que essa linha está muito baixa. A AZ é um time muito over, tem um ataque muito bom, contra-ataca muito. Então, mais de 4 finalizações do AZ e mais de 11 finalizações do Tottenham. O Tottenham, esse ano está meio bagunçado, técnico balançando, mas ataca, vai atacando do modo que vocês já sabem aí, a expressão que a gente usa. Então, o Tottenham até que tem bons números aí de finalização. Então, essa tip pronta aí para mim tem muito valor, ó, de 1,61. Vou repetir, tá na tela para vocês aí. Intervalo entre 2 a 5 gols no jogo, mais de 4 finalizações do AZ, que essa linha tá muito baixa, e mais de 11 finalizações do Tottenham, porque joga em casa e precisa reverter um resultado. Então, essa odd de 1,61 aí, para mim, tem muito valor. Passando lá para a Conference League, eu separei 2 joguinhos aqui para gente, às 5 horas, que tem um cenário diferente, mas eu consegui boas oportunidades aqui pra gente. Fiz uma duplinha já, odd de 1,60, mas eu vou falar de cada um deles aqui, porque a gente pode também ter boas oportunidades ao vivo. O primeiro é o jogo entre Chelsea e Copenhague, lá da Dinamarca. O primeiro jogo, o Chelsea ganhou já por 2-1 e agora está praticamente classificado. O Copenhague é um time over, sim, mas é lá na Dinamarca, então o enfrentamento é bem abaixo do que o Chelsea. O Chelsea já está aí com uma mão na vaga. E o Chelsea é, para mim, um dos favoritos a ganhar esse título aí da Conference League, já que ele está em 4º lugar na Premier League. O Liverpool já é praticamente o campeão, ele não vai arrumar nada lá. Então, se levar a sério essa Conference League, o Chelsea tem tudo para levantar esse caneco aí. Então, aqui eu gosto de gols. 1,5 gols ao vivo, mas vai demorar muito para dar a odd que a gente precisa aí para fazer a nossa entrada. Então, para botar na nossa dupla, a gente vai colocar a faixa aí, intervalo, entre 2 a 5 gols. Muita gente me pergunta ainda o que significa isso, quando a gente coloca lá intervalo entre 2 a 5 gols. A gente precisa de 2, 3, 4 ou 5 gols no jogo. Não pode ter menos de 2 e nem mais de 5. Para as pessoas que ficam me perguntando aí, muitas das nossas entradas tem esse intervalo aí. Agora eu tô meio confuso porque eles mudaram o nome lá, colocaram faixa de gols, mas a gente sempre fala intervalo aí desde o começo, então já é um hábito. Então a gente vai usar esse intervalo aí para nossa dupla de 2 a 5 gols. E no outro jogo, a gente tem Fiorentina e Panathinaikos. A Fiorentina também está em 8º lugar no campeonato italiano, então já está meio ali cumprindo tabela, já que estamos na reta final. Dificilmente vai conseguir uma vaga na Champions League e encara o Panathinaikos. O primeiro jogo lá na Grécia, eles perderam por 3-2. O Panathinaikos não é igual ao Copenhague, obviamente, mas tem um nível de enfrentamento também bem inferior. Acho a Fiorentina um time melhor, vai buscar essa classificação. Eu gostaria muito, eu dei uma olhada nas linhas de finalizações, mas está muito lá em cima para a gente fazer a entrada, então não vale a pena a gente fazer esse investimento. Eu gosto aqui desse jogo do intervalo entre 1 a 4 gols. O primeiro jogo foi 3-2. Eu não vejo esse jogo na Itália bem aberto, como foi esse jogo de 5-2. Um jogo bem mais disputado, bem mais equilibrado. Até acredito que a Fiorentina possa conseguir fazer gols. Por isso a gente vai estar olhando no ao vivo também. Prestem atenção lá no grupo free. Mas para esse jogo aí, acho muito válido, com muito valor, o intervalo entre 1 a 4 gols para a gente colocar na nossa duplinha. Então a nossa dupla de odd 1,60 vai ficar assim na Conference League. Lá no jogo do Chelsea,
criar aposta, intervalo entre 2 a 5 gols. E no jogo da Fiorentina contra o Panathinaikos, função criar aposta, intervalo de gols ou faixa de gols entre 1 a 4 gols, dá uma odd de 1,60. Para mim tá aquele famoso feijãozinho com arroz, e muita gente fala aí, né? Quando eu falo que é o feijão com arroz, a galera vai lucrando, vai mandando mensagem. Feijão com arroz enche barriga. E assim a gente vai seguir com a nossa forra. Antes da gente finalizar o nosso vídeo aí, eu vou deixar o bilhetinho de sempre aí para vocês. O bilhetinho que a gente está acertando muito. Eu sempre falo aqui que não é para entrar com uma unidade. A gente sempre pega uma odd mais de 2 aí, é sempre difícil de acertar, mas a gente tem acertado bastante. Então, para a galera que gosta de fazer aquela alavancagem de banca aí, tem dado muito certo, a gente está botando muito carvão no bolso. Então, eu separei 2 jogos aqui no Brasil para vocês. Na verdade, um é da Copa do Brasil, o outro é da Libertadores, mas o jogo é no Brasil. 7h30 pela Copa do Brasil, a gente tem Atlético Paranaense contra Guarani de Bagé, que até faz um bom campeonato gaúcho, fez, na verdade, um bom campeonato gaúcho, mas o nível de enfrentamento não é igual e o Atlético Paranaense é bem superior. Nesse momento, as odds estão muito esmagadas aí para a gente fazer a entrada, mas gosto dessa vitória do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. Jogo único na Copa do Brasil, quem ganhar vai para a terceira fase, empate é pênalti. Então o Atlético Paranaense aqui é muito superior, para mim muito favorito. Acredito que 1,60 a vitória do Atlético Paranaense, a gente pode estar entrando aí. E caso o Guarani saia na frente, a gente pode pegar também uma dupla chance para o Atlético Paranaense, ou até uma classificação se estiver pagando um pouco mais, valeu? Mesmo cenário para Bahia e Boston River. Não é um jogo único aí de volta, mas só que o primeiro jogo já foi 0-0, então esse é o jogo decisivo na Fonte Nova. A torcida do Bahia está muito empolgada com essa Libertadores aí, já passou da primeira fase, conseguiu um empate fora de casa, apesar da torcida sair na bronca com o Rogério Ceni, porque dava para ganhar o jogo lá, sair com um resultado melhor, mas ele preferiu ser mais cauteloso e empatar, e agora vai ter que vencer na Fonte Nova, e eu acredito muito que o Bahia vai conseguir essa vitória e essa classificação para a fase de grupo da Libertadores, mas no momento está muito esmagado, está menos de 1,30 a odd para o Bahia ganhar, mas acredito que essa odd vai conseguir subir aí, porque Libertadores é sempre um jogo difícil ali, mais truncado, então eu acredito que talvez ali no primeiro tempo ainda, essa odd da vitória do Bahia, na verdade o triunfo do Bahia, a torcida do Bahia, sempre quando eu falo lá no Instagram, vitória reclama, fala assim, não é vitória, é triunfo, então eu quero muito pegar esse triunfo do Bahia aí, a partir de 1,60. Acho que vai subir aí no primeiro tempo ainda, se tiver um jogo truncado. Então, odd 1,60 para esse triunfo do Bahia aí contra o Boston River na pré-Libertadores. Vejo muito valor e é isso que a gente tem de melhor aí para essa quinta-feira, com grade um pouco reduzida. Na verdade, tem muitos jogos, mas nem tantos jogos interessantes assim, Conference League e Liga Europa. Esses 2 jogos aí de Copa do Brasil e Libertadores, acho muito mais atrativo para a gente assistir, principalmente esse jogo do Bahia aí, que vai ser um jogão, um jogo bem decisivo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo, façam bom proveito, que a gente seja mais um dia lucrativo. E agora, para finalizar, vou deixar aquele bilhetinho de sempre aí, já está na tela para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.